que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Que respeito para com Deus, que luta devemos travar. No novo céu e na nova terra iremos morar. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. A paz de Jesus, o amor de Maria, a proteção do glorioso São José esteja com todos vocês. Meu nome é Gisele Moreira e no episódio do programa Unidos pela Fé, iremos conhecer a história do surfista santo, o nosso querido venerável Guido, do Rio de Janeiro. Tivemos também a oportunidade de estar no Terço das Mães, na Catedral, que acontece toda primeira quarta do mês, na palestra da mãe dele, a Dona Nazaré. Então confira agora essa linda história e exemplo para todos nós. Ele era médico, surfista, carioca e pode se tornar o primeiro surfista santo da história. Essa é a incrível história de Guido Scheffer, um homem comum que viveu algo extraordinário. Quando a gente pensa em um santo, logo imagina alguém distante no tempo, com uma vida austera, reclusa. Mas Guido Vidal França Scheffer, que viveu entre 1974 e 2009, quebra totalmente esse estereótipo. Médico, seminarista e apaixonado por surf, ele ficou conhecido no Rio de Janeiro como o Anjo Surfista, ou o Santo Surfista. Guido nasceu em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e cresceu em Copacabana. Vinha de uma família católica praticante, onde a oração diária e a missa de domingo faziam parte da rotina. O pai era médico e a mãe, dona de casa, sempre cuidou para dar aos filhos uma formação religiosa sólida. Foi nessa base firme que nasceu a vocação dele para servir. Em 1993, Guido entrou na faculdade de medicina. Para ele, ser médico não era só uma profissão, era uma forma de viver a caridade. Se formou em 98 e decidiu se especializar em clínica geral, lá na Santa Casa do Rio, porque queria ter uma visão completa do paciente. Nesse tempo, a dedicação dele pelos mais vulneráveis só cresceu. Um dia, ouviu uma pregação sobre a passagem bíblica que diz: "Não desvieis o olhar do pobre." Aquilo mexeu fundo com ele. Foi aí que começou a trabalhar como voluntário com as missionárias da caridade, as Irmãs de Madre Teresa. Atendia moradores de rua, pessoas com HIV, gente que muita gente preferia ignorar. A irmã Caritas, que acompanhou de perto o trabalho dele, disse que a única preocupação dele era salvar almas, levar todo mundo a um encontro pessoal com Cristo. Quando atendia os irmãos de rua, não cuidava só do corpo, mas principalmente da alma. Nunca deixou de falar de Jesus para ninguém. O mais interessante é que Guido era um jovem comum do tempo dele. Ele amava surfar e desde criança pegava onda nas praias do Rio, e isso também era espiritualidade para ele. O mar era lugar de contemplação, de encontro com Deus. Ele costumava brincar dizendo que Jesus foi o primeiro surfista, porque andou sobre as águas. Em 1998, ele criou o grupo Surfistas de Maria, para rezar o terço antes do surf. No mesmo ano, fundou com a noiva e um padre o grupo Fogo do Espírito Santo, que se tornou um espaço de oração para jovens em Ipanema. Apesar de ter uma carreira médica promissora e estar noivo, Guido sentia um chamado para uma entrega ainda maior. 2 acontecimentos marcaram esse discernimento: a leitura do livro O Irmão de Assis, sobre São Francisco, e a reflexão sobre a passagem do jovem rico no Evangelho. Ele percebeu que Deus não queria só seus serviços como médico, mas toda a sua vida como sacerdote. Depois de um tempo de discernimento, Guido terminou o noivado e, em 2008, entrou no Seminário Arquidiocesano de São José. Mas sua caminhada rumo ao sacerdócio foi interrompida tragicamente.
Em 1º de maio de 2009, aos 34 anos, ele morreu afogado enquanto surfava na praia do Recreio dos Bandeirantes. Uma prancha bateu na nuca dele, causando uma contusão que o fez desmaiar na água. Ele estava há poucos meses de ser ordenado padre, mas a morte não foi um fim. Marcou o começo de uma fama de santidade que cresce até hoje. Em 17 de janeiro de 2015, a Arquidiocese do Rio de Janeiro abriu o processo de beatificação de Guido Scheffer, dando a ele o título de servo de Deus. Em 8 de outubro de 2017, a fase arquidiocesana foi concluída e toda a documentação enviada ao Vaticano. Em 20 de maio de 2023, o Papa Francisco reconheceu suas virtudes heróicas, declarando Guido venerável. Com isso, a vida e as virtudes dele já estavam reconhecidas, e o próximo passo é comprovar um milagre, essencial para a beatificação. O caso mais estudado é o de Renan Oliveira Ribeiro, que sofreu um grave acidente de carro em 16 de maio de 2015, em Aperibé, Rio de Janeiro. Chegou ao hospital com o baço rompido, 3 costelas perfurando o pulmão, a língua quase decepada e a escápula esquerda destruída. A família iniciou uma intensa corrente de oração. A mãe, Maria Lúcia, fez uma novena a Guido pedindo: Guido, você é médico sem fronteiras. Entra naquela UTI e orienta os médicos. Renan sobreviveu à cirurgia e à UTI, mas o mais impressionante foi a escápula. O ortopedista disse que não havia cirurgião capaz de reconstruí-la, e a cirurgia nunca foi feita. Maria Lúcia afirma: o milagre aconteceu e meu filho ficou sem sequela nenhuma. A escápula foi reconstruída por Deus, pela intercessão do servo de Deus Guido Scheffer. O irmão confirma: a escápula foi restaurada sem cirurgia. Quem fez isso foi Jesus Cristo. Outro milagre que estaria sendo analisado é o de um menino que quase se afogou numa praia do Rio. Ele estava nadando tranquilo quando caiu numa parte perigosa do mar e começou a se afogar. Tentava nadar, gritava, mas não conseguia sair da água. De repente, apareceu um homem que o segurou e o trouxe de volta para a areia, em segurança. Quando chegou, ele perdeu o homem de vista e viu o pai correndo desesperado. O pai perguntou: Filho, o que aconteceu? E o menino respondeu: Pai, eu estava me afogando, mas veio um homem e me colocou na praia. O pai perguntou: E onde está esse homem? E o menino respondeu: Não sei. Na areia, eles encontraram uma medalha de Nossa Senhora e decidiram ir agradecer na Igreja Nossa Senhora da Paz, em Ipanema. Lá, o menino viu uma foto de Guido Scheffer e disse: Pai, foi ele quem me salvou. A praia onde Guido faleceu foi oficialmente nomeada Praia do Guido pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Um memorial com seus objetos pessoais foi inaugurado na Santa Casa de Misericórdia, onde ele tanto serviu. Mais recentemente, em 2024, a PUC-Rio criou a Cátedra Guido Scheffer de Esporte, Fé e Cultura, uma iniciativa acadêmica para estudar a relação entre esporte, fé e cultura, áreas que ele representou tão bem. Sua história continua sendo contada através de livros, documentários e também nas redes sociais, inspirando novas gerações a viver uma fé autêntica, integrada à vida moderna e comprometida com a caridade. Irmãos e irmãs, a paz de Jesus e o amor de Maria no coração de todos vocês. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui nessa noite, para essa partilha, essa catedral que eu já conheço também de tantos anos, porque eu tenho casa em Friburgo há quase 30 anos, e essa catedral que muitas vezes eu venho à missa, e que muitas vezes meu filho veio à missa, aos domingos, como disse o pároco, mas também nos dias de semana, quando ele estava de férias aqui, ele não perdia um só dia de missa, às 8 da manhã aqui na catedral. Então, para partilhar a história do Guido, primeiro eu partilho um pouco a minha, né? Eu nasci e fui batizada com 11 dias. O padre Bonfim, que me batizou, disse a minha mãe: ela nasceu em maio e vai se chamar Maria de Nazaré, vou consagrá-la a Nossa Senhora. E ele me consagrou a Nossa Senhora. E eu posso dizer para vocês que durante toda a minha vida, desde pequena, eu senti a proteção de Nossa Senhora. A começar pelo colégio que meus pais me colocaram, em
Volta Redonda, Colégio Nossa Senhora do Rosário. Nessa época, quando a gente ia começar as aulas, primeiro se ia para a capela rezar o terço. Todas as alunas iam rezar o terço, e nessa oração diária do Santo Terço, meu coração foi aprendendo a confiar na Virgem Maria, na intercessão de Maria, né? E foi crescendo assim o meu amor pela Virgem Santíssima. A ponto de um dia, quando eu estava na capela, fui chamada pela irmã Gema. Ela me disse assim: Nazaré, você quer ser freira? E por que a senhora está me perguntando isso, irmã Gema? Ela falou: porque a hora que bate o sinal para o recreio, você, em vez de correr para o pátio, igual todas as suas amigas, você corre para a capela e fica aqui juntinho de Nossa Senhora rezando. Eu disse: olha, irmã Gema, é porque eu tenho alguns assuntos a tratar com a Nossa Senhora. Eu preciso conversar com ela. E um dos assuntos que eu tratava com Nossa Senhora é que eu ouvia das irmãs que as pessoas que não vão à missa aos domingos, quando morrerem, vão para o inferno. E eu ficava preocupada com meu pai. Meu pai era um homem bom, era um médico, mas afastado da igreja. Ele só ia à igreja no dia que ele era padrinho de um casamento. Aí ele ia. Eu disse: ai meu Deus, meu pai vai para o inferno. Aí eu corria para a capela e disse: Nossa Senhora, não deixa meu pai para o inferno, não. Me ajuda, Nossa Senhora. Então esse era um dos assuntos que eu tratava com Nossa Senhora. Para resumir para vocês, só vou dizer o seguinte: que ele morreu muitos anos depois, reconciliado com Deus, que ele aceitou a unção dos enfermos, ele se confessou e morreu reconciliado, né? Tem aquela oração que diz: jamais se ouviu dizer que aqueles que recorrem à vossa proteção, imploram o vosso socorro, serão por vós desamparados. Então eu fiz essa experiência com Maria. E como a irmã Gema falou: você vai ser freira? Colocou uma dúvida no meu coração. Eu pensei: será que eu vou ser freira? Não sei. Minha mãe me ajuda a discernir se é para eu ser freira ou se é para eu me casar. E eu disse para Nossa Senhora: olha, se for para eu casar, não faço questão de beleza, não faço questão de fortuna. O que eu quero é um homem temente a Deus. E passaram-se os anos e eu conheci o Guido, meu marido. Quando ele me chamou a primeira vez para a gente ir ao cinema, era dia 7 de outubro. Quem sabe que dia é esse? 7 de outubro. Dia de Nossa Senhora do Rosário. Primeira vez que a gente saiu junto, então já acendeu assim uma luzinha. Eu acho que é ele, olha, bem no dia de Nossa Senhora do Rosário. Não é que foi ele mesmo, né? E acabou dando em casamento. E esse casamento, Deus abençoou 3 vezes, né? Com o fruto das entranhas. Ângela, que ali está, Maurício não pôde vir, está trabalhando, e o Guido, que está no céu. E eu sempre dizia assim, desde a gravidez, eu punha a mão no meu ventre e dizia assim: é uma bênção o fruto das entranhas. Naquela época a gente não sabia se ia ser menino ou menina, né? Não tinha ultrassom. Eu dizia: meu filho, minha filha, você é uma bênção de Deus para mim, para o seu pai, para a nossa família. Depois eu aprendi que a gente deve profetizar, né, sobre os filhos. Profetiza, filho do homem, né? Assim está escrito, né? Esses ossos tornaram a vida. Então, desde o ventre eu já profetizava: você é uma bênção para nós, para a nossa família. Nós fomos abençoados 3 vezes. As crianças cresceram em Copacabana, que eu morava no Rio de Janeiro, depois de casada. Eu escolhi a praia como local preferencial para levá-los para brincar, desde pequenos, né? Daí que eles se afeiçoaram ao mar. Guido e Maurício se tornaram surfistas. Era o esporte preferido deles. E a Ângela foi mergulhadora, fez curso de mergulhadora. Então a gente sempre à praia. Meus filhos cresceram em Copacabana como uma criança comum, não é? Estudando, brincando, indo para a praia, praticando esportes, né?
eu e o marido sempre íamos à missa e levávamos os filhos. E nós também rezávamos, né, sempre em casa. E eles assistindo, a gente rezando. Como diz, né, é o exemplo que educa, né, o exemplo educa. Então a gente colocou para eles fazerem primeira comunhão, crisma, e eles iam. Eu nunca encontrei da parte de nenhum dos três resistência para ir à igreja. Eles iam e participavam de tudo, né? Então eles foram criados em Copacabana, que é um bairro que oferece assim, múltiplas atrações, né? Mas eles sempre tiveram em casa o respaldo de uma família católica, uma família que rezava, que ia à igreja e que os levava juntos, né? Eu me lembro que eu entrei para a Renovação Carismática Católica em 79, o grupo Bom Pastor, e lá eu aprendi a importância da palavra de Deus na nossa vida. A gente precisa conhecer a palavra. Então fiz muito seminário de vida do Espírito, muita experiência de oração, e lá eu fui apanhando gosto pela palavra de Deus, né? E aprendi que eu devia também partilhar essa palavra. Meu marido era católico, mas ele não lia muito a Bíblia, não. O livro dele de preferência, de cabeceira, era a Imitação de Cristo. E um dia, quando eu estava rezando, Deus me falou assim: você cuida do alimento do Guido, mas tem que dar a ele também mais alimento espiritual. Aí eu tinha acabado de ler, fazer a liturgia das horas, lendo uns salmos bonitos, né? Eu falei com ele: Guido, eu li um salmo lindo, você vai gostar de ler. Ele falou: agora não, porque eu estou saindo do hospital, ele era médico. Deixa na minha escrivaninha, quando eu voltar eu leio. Aí ele chegou em casa, leu, eu falei: gostei muito, você pode sempre deixar um salmo aqui para eu ler. E assim ele começou também a caminhar na leitura das Sagradas Escrituras, né? Iniciando pelo livro dos Salmos. E um dia, quando eu estava rezando, eu senti o Senhor falar no meu coração: você reza para um lado e o Guido para o outro. Isso é bom, mas precisa mais os dois rezarem juntos. Onde dois ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Aí eu falei com ele, Guido, Jesus está pedindo, ele falou no meu coração que nós dois temos que rezar juntos. Vamos rezar juntos? Pelos nossos filhos, por nossa família, pelo seu trabalho, por nossos amigos, por aqueles que nos pedem orações, vamos rezar juntos. Ele falou: não, mas vamos rezar o quê? Eu falei: vamos rezar o terço, está começando o mês de maio, né? Vamos rezar o terço. A gente começou rezando o terço, colocando as intenções todas. Quando maio terminou, ele falou: e agora? O que nós vamos rezar? Maio acabou. E maio acabou, começou junho, vamos rezar a ladainha do Sagrado Coração de Jesus. Então começamos com a ladainha do Sagrado Coração de Jesus. E assim a gente foi rezando juntos e entregando a família a Deus, e entregando os filhos a Deus, né? E quando eu, uma época, fiquei preocupada com eles, já jovens, né? Eu falei: eu conheço a formação que eu dou aos meus filhos, mas não sei como são os coleguinhas deles, né? Como é que eles estão? E a gente sabe que a companhia é uma coisa muito importante, né? Então eu conversei sobre isso com Jesus na minha oração diária. Eu queria conhecer, saber como é que anda. E Jesus falou assim: olha, faz o cenáculo com os jovens. Vocês conhecem o cenáculo feito pelo Padre Bob? O cenáculo mariano é assim: a gente se reúne, reza o terço, lê uma palavra do livro do Padre Bob, que é uma mensagem aos sacerdotes e seus filhos prediletos, partilha essa mensagem. E aí faz um cenáculo de Jesus. Eles não vão gostar de rezar terço, não. Tem 12, 13 anos, garoto dessa idade não gosta de rezar terço. Aí faz o cenáculo com os jovens. Não posso ter mais, posso. Então vou fazer o cenáculo, mas junto eu vou oferecer uma mesa de lanche, porque o padre Robert de Grandes dizia que Jesus cura também na mesa do lanche. Aí chamei os três, a Ângela e o Maurício, falei: convidem seus amigos para virem fazer um cenáculo aqui em casa. E diz a eles que depois da oração vai ter uma mesa de lanche. Aí
Aí lá vieram, né? Segundo a Ângela, vieram mais os amigos do Guido, não foi, Ângela? Porque o Guido era muito convincente para falar, né? Aí vieram os meninos, as meninas, a gente rezou o terço, percebeu que muitos não sabiam rezar, a gente ensinou, partilhou a palavra, e depois teve o lanche. Aí um deles chegou para mim e falou: olha, tia, você convidou, vou falar a verdade para você, eu vim mais por causa do lanche, viu? Não tem problema, o importante é que você veio. E assim eles ficaram indo no cenáculo. Do cenáculo a gente encaminhou para o grupo jovem da comunidade Bom Pastor, que o Guido já frequentava, ele já era jovem nessa época, frequentava o grupo Bom Pastor. Ele, Maurício, foi levando os amigos também. E assim, até hoje, muitos deles perceberam. Muitos deles fazem parte, hoje em dia, da Associação Guido Scheffer, né? Então, é uma coisa importante a gente olhar também pelos jovens que caminham com nossos filhos, né? E levar também essa palavra de fé para eles. E essa palavra que eu aprendi a amar na comunidade Bom Pastor, ela diz na segunda carta, né, para Timóteo, que a palavra de Deus ela é útil para corrigir, para ensinar, para formar na justiça. Então eu sempre tive isso muito presente no meu coração. Por exemplo, teve um dia que eu vi Guido e Maurício brigando, se embolando no chão, soco para lá, soco para cá. Você falou: para aí. Quem quer receber uma bênção de Deus, levanta a mão. Aí os dois levantaram. Falei: então vamos sentar aqui na cama, vamos abrir a Bíblia e ver como se recebe a bênção de Deus. Aí li com eles o Salmo que diz assim: como é bom para os irmãos unidos viverem juntos. Eu falei: vocês viram? Aí Deus derrama bênçãos, né? Como há óleo suave que desce pela barba de Arão. Então eles ficaram assim: vocês não podem brigar. Quando um tiver uma diferença com o outro, tem que sentar, tem que conversar, porque se vocês ficarem brigando, a bênção de Deus não pode chegar. E as brigas melhoraram muito, viu, gente? No outro dia que eu passei, vi os dois assim, chegavam na janela e gritavam assim: perua, a sua perua. Eu falei: gente, que é isso? Eu cheguei na janela também, aí embaixo tinha uma senhorinha, irmãzinha de rua, né? E eles estavam xingando de perua. Eu falei: vem cá, por que vocês estão xingando essa irmã? Eles falaram: nós xingamos porque quando a gente passa na rua, ela corre atrás da gente e ela nos xinga também. Então nós subimos aqui em cima para gritar com ela. Eu falei: me diz uma coisa, vocês querem ofender a Deus? Não, nós queremos ofender a ela. Eu falei: então senta aqui e vamos ler. Aqui é o livro de Provérbios. No livro de Provérbios está escrito: quem zomba do pobre ofende aquele que o criou. Então, vocês estão zombando dessa irmã? Vocês estão ofendendo a Deus, vocês não podem fazer assim. Vocês têm que rezar por ela. Cada vez que ela gritar com vocês, vocês rezam por ela. Ave Maria, vocês vão ver como é que ela vai mudar. Então assim, eu ia procurando corrigi-los através, né, da palavra de Deus. Mas é preciso a gente ter a palavra de Deus bem viva, bem guardada, né, no nosso coração, para a gente poder partilhar com os filhos nas diversas situações, né? Eu aprendi também que a gente deve ensinar eles a rezarem, a pedir uma palavra em determinadas situações, né? Não sei se Ângela se lembra, mas ela jovem, um dia veio me perguntar se ela devia ir para o carnaval com a amiga chamada Cláudia, ou se ela devia ir ao retiro do grupo que ela estava participando, do grupo jovem, né? Onde é que eu achava que ela devia ir no carnaval? Eu falei: olha, sabe o que você faz? Você reza e pede a Deus uma palavra, porque Ele vai te dar. Aí ela rezou, pediu a Deus uma palavra e Deus deu a palavra: caminha com o povo de Deus. Aí ela sentiu no coração dela que, em vez de ir para o carnaval com a Cláudia, lá em Pombos, Minas Gerais, ela devia ir com o povo do grupo de oração, não é? O que ajudou a estreitar os laços com o Beto, meu genro, daí, que eu chamo de Santo Pai Beto. Um genro maravilhoso que Deus me deu.
E outra coisa que eu aprendi, que a gente tem que rezar desde que os filhos são pequenos, por aqueles que um dia vão se unir a eles em matrimônio. Então sempre eu rezava e dizia: bendito seja aquele que virá um dia se unir a Ângela, ao Guido e ao Maurício. A Ângela, que bênção, né? O Guido, esse casado da igreja, não podia ter esposa mais resplandecente. E o Maurício casou com a Juliana, que é uma menina muito meiga, que tem suas qualidades, e estão casados há 23 anos, tem 2 filhos maravilhosos. Ângela tem 4 meninas, são 4 Marias: Maria da Glória, Maria Luísa, Maria Fernanda e Maria Gabriela. 4 bênçãos de Deus, né? Então assim a gente foi caminhando, foi andando. Agora, como eu disse a vocês, eles eram jovens como outros. Eles passeavam, eles estudavam, eles namoravam. Eu sempre digo assim: o Guido era bonito, Maurício também, Ângela também, mas o Guido era especial de bonito. Não é corujice não, é verdade. E então tinha a que a gente chamava as guidetes, que andavam atrás dele. Ele tinha suas namoradas, e a festa. Mas tudo que ele fazia, ele também acompanhava de oração, né? Ele aprendeu que a oração deve estar sempre diante da gente, em tudo aquilo que a gente faz. E o Guido sempre foi uma pessoa de personalidade muito firme, de saber aquilo que ele queria, de querer ajudar os outros desde pequeno. Ele gostava de ajudar as pessoas. E aos 14 anos de idade, ele chegou e me disse: mamãe, eu quero ser médico. Eu falei: você quer ser médico? Eu falei: por quê? Para ajudar o doente, mamãe. O doente é uma pessoa que sofre, eu quero ser médico. Eu falei: muito bem, a medicina já está no seu DNA. Porque meus pais eram médicos, meu irmão era médico, o pai dele era médico, está no DNA, vai ser uma bênção. E tudo que o Guido fazia, ele sempre fez com amor, com dedicação, né? Ele então fez o curso dele de medicina. Ao terminar, Padre João, que o conhecia, chamou para ele abrir um grupo de jovens da paz, o grupo Fogo do Espírito Santo. Ele falou: João, eu não posso, porque eu vou fazer prova de residência médica, é muito difícil, eu tenho que estudar. Depois em casa ele foi rezar, e Deus falou assim para ele: cuida do meu povo, que da tua medicina cuido eu. Então ele voltou para o Jorjão e falou: Padre Jorjão, pensei melhor, vamos abrir um grupo de jovens. Foi na igreja Nossa Senhora da Paz. Ele pôs o nome do grupo Fogo do Espírito Santo. E esse grupo enchia a igreja e cresceu. Foi assim uma bênção. E a prova de residência, como é que ficou? Guido fez 3, passou nas 3. Deus honrou a palavra dele. Ele passou para o Hospital Miguel Couto, para o Hospital da Aeronáutica e para a Santa Casa da Misericórdia. O pai falou assim: meu filho, você vai para a Aeronáutica, porque salário de militar nunca atrasa. O Guido falou: é, meu pai, é verdade, mas eu quero ir para a Santa Casa, porque eu gosto muito da Santa Casa da Misericórdia. Eu gosto dos professores de lá. Ele já tinha sido interno da Santa Casa, então ele foi para a Santa Casa. Lá ele exerceu a medicina por 8 anos. Ele era clínico geral. Trabalhou com o professor Clementino Fraga Filho e com o professor Milton Arantes Reis, na enfermaria deles, né? E o Guido, um dia, nas orações dele, ele aprendeu a fazer um método de oração graciano, que é um método contemplativo. Você pega o Evangelho, lê, se coloca dentro desse Evangelho e pode dialogar. O Guido estava fazendo a contemplação do Evangelho do jovem rico. E ele então sentiu que Jesus disse para ele, igual disse para o jovem rico: vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Ele era médico, recém-formado, e falou: Jesus, eu uso de bens que não são meus, são dos meus pais. Eu não posso vender, eu não tenho nada no meu nome, Jesus. Aí ele ficou quieto, em silêncio, esperando a ver o que Deus ia mais falar no coração dele, né? E aí ele viu assim o diploma dele com o nome
nome dele. Ele tinha acabado de dizer: não tem nada no meu nome. Jesus mostrou: você tem o seu diploma, você é médico. E ele sentiu no coração dele que Jesus estava chamando para ele dar a medicina aos pobres. E um dia ele estava na Santa Casa da Misericórdia, ele viu passando as irmãs de Madre Teresa de Calcutá. Ele foi falar com elas: disse: irmã, eu sou médico aqui da Santa Casa, queria saber se vocês precisam de um médico para ajudar. As irmãs disseram: sim, meu filho, mas estou precisando muito. Ele falou: olha, agora está no meu horário de trabalho, eu não posso ir, mas quando eu terminar o trabalho, eu vou ao encontro de vocês para nós irmos atender os irmãos de rua. Aí ele começou a sair com elas, a princípio, após o trabalho dele, iam atendendo as pessoas doentes que estavam na rua e medicando, dando uma palavra, né? E aqueles que precisavam de internação hospitalar, ele às vezes conseguia lá na Santa Casa, outras vezes em outros hospitais, e outras vezes não conseguia, porque os irmãos de rua não têm documentos, muitas vezes estão alcoolizados, drogados. Então ele sentiu no coração a vontade de fazer uma pequena enfermaria na Casa das Irmãs, na Lapa. Então ele juntou os jovens lá do grupo de Ipanema, Fogo do Espírito Santo. Eles se cotizaram e montaram uma pequena enfermaria para alguns pobres que precisassem de um acolhimento e que não conseguiam, né? E assim eles fizeram. Então, por exemplo, teve um dia que o Guido encontrou na rua um pobre, que ele estava com a cabeça cheia de vermes, assim, a ferida, né? E o Guido levou em vários hospitais, pôs no carro dele, levou nos hospitais, nenhum quis aceitar o Senhor. Ele aí levou na casa das irmãs de Madre Teresa e falou: olha, o jeito vai ser aqui, vamos limpar, vamos cuidar dele aqui, o que a gente tem. Então cuidou, tirou os bichos da cabeça dele, limpou tudo, e depois dizer que o Senhor olhou para ele e disse: doutor, agora eu acredito que Deus existe. Ele falou: você acredita? Por quê? Um doutor novinho, bonito, feito Senhor, tirou esses bichos tudo da minha cabeça, me levou no seu carro bacana, agora eu acredito que Deus existe. E esse irmão ficou trabalhando depois com as irmãs de Madre Teresa. Uma outra vez, por exemplo, tinha uma senhorinha na rua, estava com uma ferida na perna. Eu falei: minha irmã, você precisa cuidar dessa ferida, porque se ficar assim, está começando a infeccionar. Eu sou médico, se você deixar, eu vou limpar a sua ferida. Eu posso? Vai doer um pouquinho, posso? Ela falou: pode. Então ela estava sentadinha, ele ajoelhou no chão e começou a limpar a ferida dela. Mas doía, ela gritava dizendo: seu burro! Outra: seu! Dava um tapa na cabeça dele: calma, irmão, já estamos terminando, já está quase boa a senhora. Quando terminou a limpeza, voltou direitinho, ele olhou para ela e falou: sabe que você é minha irmã em Cristo? Eu: não, mas eu posso te dar um abraço? Ela falou: pode. Aí deu um abraço nela, né? E tinha uma senhora que saía com ele para distribuir comida na rua, e ela disse: Nazaré, eu ia sempre ao cemitério, nessa época ele ainda estava no cemitério, os restos mortais dele agora estão na Igreja da Paz, né? Eu ia sempre ao cemitério e eu arrumava tudo da Aldetinha e do Guido. Eu trabalhei com ele dando comida aos pobres de rua, mas eu não fazia o que ele fazia. Ele sentava ao lado, ele conversava, ele abraçava aqueles pobres mal cheirosos, ele dava um abraço deles, né? Aí um dia ela me disse isso, tudo bem, né? Mas teve um dia que eu falei: Guidinho, é verdade que os pobres são mal cheirosos, Guidinho? Eu nunca cheguei perto de um assim, né? Eu falei: não, eles chegam para nós, mamãe. A diferença é que você tem um chuveiro, você tem perfume, eles não têm nada, mas o cheiro é igual. Se você não tomar banho, vai pegar o zinho. E o Guido também começou de repente a aparecer em casa sem uma camisa. Eu falei: foi isso? Foi assaltado? Não, mãe, era que eu encontrei pobre, eu não tinha mais dinheiro para dar, tirei minha camisa dele. Teve uma vez que ele chegou em casa sem os tênis. Eu falei: foi assaltado? Não, mãe, é que o pobrezinho estava com o pé muito ruim, não tinha um sapato. Então eu tirei o meu tênis e dei para ele. Eu falei: veio andando descalço pela rua.
Itália e comprado para ele uma jaqueta de napa italiana, bonita, né? Eu falei, Guido, veste a sua jaqueta, dá muito frio, meu filho. Aí ele foi, voltou, porque de vez em quando eu dava uma bronca, sabe? Só ver o guarda-roupa dele diminuir. Mas eu tenho um quadro. Aí ele foi, voltou e continuou com o casaquinho simples que ele estava. Eu falei, cadê a sua jaqueta, Guido? Ele falou, mamãe, você me deu? Dei. Você deu para dado. Eu faço com ela o que eu quiser, mamãe. Eu falei, já sei. Ele falou, olha, foi lá na casa das irmãs, o pobrezinho, ele estava tremendo de frio, estava com febre. E eu, todo bonitão naquela jaqueta, falei, não, tá certo. Tirei minha jaqueta e dei para ele. Aí foi bom, porque aí eu não fiquei mais me sentindo vaidoso de estar vestido com a jaqueta bonita. Então foi ótimo, foi bom para ele, foi bom para mim. Então assim o que ele ia fazendo, ele chegava para mim e dizia assim, mamãe, olha, quando eu toco no pobre, no doente, eu estou tocando em Jesus. E eu sinto Jesus dizer para mim, vinde bendito de meu Pai, porque eu estava doente e você me visitou. Então doente para mim, mamãe, ele é Jesus. E nesse caminho de atender aos doentes, assim, ele foi ficando cada vez mais perto de Jesus e sentiu que a vocação que ele já vinha sentindo era séria, porque desde que o Papa João Paulo II veio ao Brasil, pela primeira vez ele sentiu um chamado para o sacerdócio. Outras vezes ele sentia, mas ele disse, não, isso não é comigo não, eu sou médico. E nessa época, no ano 2000, ele estava praticamente noivo. A moça com quem ele estava praticamente noivo era uma dentista, uma menina ótima, trabalhava com ele na casa de Maria Teresa, fizeram uma campanha, deu um sorriso ao irmão de rua. Então achava que o Guido e ela combinavam muito, né? Mas ele sentiu, após uma peregrinação nossa a Roma e depois a Fátima, ele chamou a mim ao pai e falou, olha, eu tenho sentido a vocação, eu tenho resistido, mas a verdade é que o Senhor me chama ao sacerdócio. Me chama a entrega mais total e eu vou seguir o sacerdócio. O pai apoiou logo, disse que ele fosse o melhor sacerdote possível. Eu falei, Guido, você está deslumbrado com o Papa, você teve junto, com aquelas catedrais, você pensa que vida de padre é fácil? Vida de padre não é fácil, não. Ele, não, eu não estou deslumbrado, há muitos anos já. Então, chegar no Rio, você vai fazer orientação vocacional. Aí ele foi, procurou Dom Romer, fez orientação vocacional, e no final da orientação, ele voltou para Dom Romer e disse, Dom Romer, eu quero ser padre. E Dom Romer falou, então, terminou o noivado, terminou tudo, e você, se seus pais deixarem, você vai fazer filosofia no Mosteiro de São Bento, para você ter amanhã livre para continuar atendendo aos pobres. Se for para o seminário, vai ficar preso. Depois, quando terminar a filosofia, que você vai para o seminário. Então, ele começou a fazer filosofia no mosteiro. De manhã, ele atendia aos pobres, de Maria Teresa, várias pessoas que chamavam, inclusive a Toca de Assis, lá no Rio também, ele deu uma assistência. E assim ele foi fazendo, ele teve um tempo na Canção Nova, ele quis fazer uma experiência, ele tinha vontade de fundar uma comunidade, né? Mas depois, o Sr. Jonas, um dia conversando com ele, falou, Guido, volta para o Rio, seu lugar é lá, termina os seus estudos lá, e seu nome vai passar muito além das fronteiras do Rio. Aí ele voltou para o Rio, continuou os estudos dele, e ele ia para o seminário fazer teologia, mas o bispo da época pediu que ele não fosse, porque estava gostando do trabalho dele na pastoral da saúde, junto aos pobres, a igreja precisava desse trabalho. Ele ia fazer os 2 primeiros anos de teologia ainda no Mosteiro de São Bento, para depois ir para o seminário São José. Ele fez isso. No dia que ele foi para o seminário São José, o reitor de São Bento disse, hoje nós estamos perdendo o melhor aluno do São Bento para o seminário São José. E ele foi para lá, estava estudando lá, no 4º ano já de teologia, quando um amigo dele, engenheiro, ia se casar e fez uma despedida de solteiro, seria um santo.
Aí eles foram dia 1º de maio, era um dia que, feriado, né, dia de São José, o reitor dispensou após o café vestido da manhã, dispensou os seminaristas, e o Guido foi para casa e foi para surfar com o Dudu e os amigos. Quando ele ia saindo, meu marido falou: meu filho não vai surfar não, fica aqui conversando com seu pai. O pai, eu tenho que ir porque é despedida de solteiro do Dudu. Depois de tarde a gente conversa. E ele foi, chegando na praia, eles rezaram, deram as mãos, agradeceram a Deus. Na hora de mergulhar, ele falou: vou ficar um pouquinho mais na areia. Os outros mergulharam, ele ficou, e Dudu achou que o Guido está demorando a chegar no outsider. Quando ele olhou para trás, ele viu que o Guido estava se afogando. Aí ele correu, tirou o Guido da água, chamou o bombeiro, tentaram ressuscitar, mas não deu jeito. Ele veio a óbito, né? Ele foi para o Hospital Lourenço Jorge para testar o óbito, e de lá ele foi para o médico legal. E o médico legal disse que ele recebeu uma pancada forte na nuca, e essa pancada fez ele perder os sentidos e ele se afogou. Essa pancada provavelmente veio da própria prancha dele em alguma manobra, né? Depois os amigos dele me disseram: Dona Nazaré, o Guido sempre dizia: se Jesus me permite morrer, eu quero morrer no mar, porque o mar fala muito de Deus para mim. Então, eu posso dizer, ele era tão amigo de Jesus que Jesus deixou ele escolher o lugar da partida dele, né? E houve uma missa então de corpo presente. Ele era um seminarista. Essa missa foi celebrada por Dom Arani, que tinha chegado há pouco tempo ao Rio, com mais 2 bispos auxiliares, e eram 72 padres co-celebrando a missa dentro de corpo presente. A igreja ficou com mais de 2.000 pessoas lotadas. A igreja que ele fazia pastoral, e eram 5 ônibus cheios, né? Foi um enterro assim que eu posso dizer, parecia o céu na terra. Os seminaristas cantando, pareciam anjos cantando. E quando o Guido saiu, ele saiu da igreja debaixo de aplausos e as pessoas gritando: santo, santo. E Dom Arani, que assistiu tudo isso, no final da missa, ele falou: vendo tanta gente, eu vejo que esse jovem foi um bom pastor. Como ele desejava ser sacerdote, eu vou colocar minha história sacerdotal nas mãos dele. E ele foi sepultado com essa história. Depois Dom Arani mandou chamar mim ao marido, uns dias mais tarde, né? Para nos dizer, por tudo que ele estava ouvindo falar do Guido, ele ia pedir abertura de um processo de canonização, mas que a igreja manda esperar 5 anos para que a pessoa, para que a poeira baixe, para ver se o povo para de dizer que é santo. Só que o povo não parou de dizer, não parava de ir ao cemitério visitar o túmulo dele. Então, Dom Arani deu entrada ao pedido em Roma, recebeu o nihil obstat, que é nada contra, abriu o processo e foi declarado servo de Deus. Depois de encerrado ali, o arquidiocesano foi para Roma, está em Roma o processo, e o Papa Francisco, agora há pouco, declarou, baseado em estudo dos cardeais, que ele viveu as virtudes em grau heróico, a fé, a esperança e a caridade. E aí ele foi declarado venerável. Agora eles esperam que se encontre um milagre, que seja comprovadamente um milagre para ele ser declarado beato, e um segundo milagre declarado santo, né? Existe a Associação Guido Scheffer, que divulga a pessoa do Guido, a espiritualidade dele, né? E obter meios para o processo de beatificação poder andar. Nós vamos distribuir para vocês as relíquias do Guido. Essas relíquias é um santinho que tem um pedacinho de linho branco. Esse linho envolveu os ossos do Guido após a exumação do corpo dele. E ele é usado como oração de cura, é dado para oração de cura, e não deve ser levado na carteira junto com o dinheiro. Ou ele fica no altarzinho na sua casa, ou se você for levar para algum doente, você põe uma bolsinha separada do dinheiro, né? Então assim foi a vida do Guido. Foi uma vida de oração, ele sempre foi de rezar
rezar diariamente, quando ele acordava, a primeira coisa era rezar por 1 hora, assistir a Santa Missa diária, fazer adoração diariamente e rezar o Santo Terço, ele ser todo mariano, né? Rezar o ofício da Imaculada, a liturgia das horas. Eu digo que toda essa vida de oração do Guido foi que o sustentou, porque aqui ele encontrou muitos amigos, muitos, mas encontrou também opositores, né? Pessoas que perseguiram. E a própria vida de cuidar de enfermos de rua não é uma vida fácil. Se ele não tivesse uma vida de oração diária, oração profunda, ele não teria conseguido, né? E eu agradeço muito a Deus que me emprestou por 34 anos um anjo para conviver comigo, né? E assim, eu sei que quem santifica é o Espírito Santo de Deus. Ele nos santifica com a nossa cooperação, com o nosso sim. E o Guido sempre foi alguém aberto a cooperar com as moções do Espírito. E a família foi importante, sim, ajudou muito a ele, né? Nós ajudamos muito a ele com o exemplo, com as orações, com incentivar a conhecer a palavra de Deus, né? E nunca desanimar. Eu digo para vocês, nunca desanimem de rezar pelos seus filhos, né? Nós temos um grande exemplo de Santa Mônica, que rezou por Santo Agostinho mais de 30 anos. E Deus fez por ela muito mais do que ela pediu e imaginou. Porque o filho, além de se converter, se tornou santo, bispo, doutor da igreja, né? Então vamos rezar sim pelos nossos filhos, pela nossa família, pelos nossos amados, que Deus derrama bênçãos em abundância. Amém? Amém. Obrigada. Que alegria ver a gente de pé para agradecer, bater essas palmas, né? Essa salva de palmas. Agradecer a Dona Nazaré, a família, a presença de todos vocês, que há 10 anos estão conosco no Terço das Mães. Vocês puderam observar que nós da equipe estamos com uma camisa nova. Então tem um presente para a Dona Nazaré, que é uma camisa que ela vai levar. Pode pegar o presente para ela. Também um azulejo lindo com essa mensagem. Vocês também podem, durante esses meses, encomendar a camisa. Lá atrás tem explicado para todos nós. E a gente não podia iniciar de forma mais bonita, né, os festejos dos 10 anos do Terço das Mães, porque o que nós desejamos nesses 10 anos realmente é que nossos filhos sejam santos, ou santos ou nada. Ou Santos ou Nada era uma das músicas preferidas do Guido, ele estava sempre cantando. E a gente vai encerrar cantando essa canção. Não podemos esquecer, por suas santas chagas fomos curados. Aproveitar para fazer o convite. Toda última quarta-feira do mês
Estamos na Catedral São João Batista, em Nova Friburgo, para o encontro das capelinhas, dos mensageiros. Uma noite de louvor, adoração, oração. Uma devoção de cura e libertação do corpo e da alma. Uma noite de encontro com o amor de Jesus. Venha nos encontrar última quarta do mês na Catedral São João Batista. Até lá! Que santidade divina, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Que respeito para com Deus, que luta devemos travar. No novo céu e na nova terra iremos morar. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Segura firme nessa palma. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Que é feito da sua promessa, perguntam e zombam de Deus. Quero ver seus braços erguidos comigo. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que lindo! Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Mas o Senhor